O que você sabe sobre mediunidade? Será que você é médium? Eu sou Ana Gonçalves, terapeuta e escritora, e vou falar de espiritualidade. Mediunidade é a capacidade de mediar energia, funcionar como uma ponte entre dimensões distintas, conseguir captar sensações, pensamentos, emoções que pertencem a outra dimensão. Nós já conversamos um pouquinho sobre termos, outras realidades paralelas às que vivemos. Inclusive, quem quiser se aprofundar, vale a pena estudar a teoria das supercordas, onde os físicos sugerem que temos no mínimo 10 dimensões. Se nossa capacidade é tão limitada quanto ao que existe no universo invisível aos nossos olhos, por que não vamos pensar o quanto tudo isso nos afeta? Voltando ao tema, mediunidade é algo que todos nós possuímos, assim como todos nós temos o sexto sentido, que inclusive já é alvo de estudos científicos e é mais popularmente conhecido como intuição. Mediunidade, diferente de sexto sentido, é essa capacidade de captar aquilo que está ocorrendo em outra dimensão. Enquanto que a intuição é poder sentir algo que faz parte de sua dimensão, mas que ainda não pode ser verificada conscientemente ou materialmente. Se todos nós temos esse poder, por que algumas pessoas são mais mediúnicas que outras? Assim como temos diferentes dons e a facilidade para determinados assuntos, com a mediunidade também somos assim. Há pessoas que já nascem com essa habilidade e outras vão desenvolvendo ao longo do tempo. Mas e se eu tenho muita mediunidade e não a aprimoro, não a trabalho? Talvez você já tenha escutado que pessoas que têm muita mediunidade precisam trabalhar, não é? Sim, porque a mediunidade traz inúmeros desconfortos e até problemas quando não é bem administrada. Porque imagine que você comece a escutar vozes, ver vultos, sentir coisas estranhas às que está acostumado. A princípio vai pensar que está louco. Inclusive muita gente diagnosticada com loucura séculos atrás eram médiuns potentes. E na época da Inquisição eram queimadas. O médium, então, é essa pessoa que utiliza a mediunidade com alguma intenção ou finalidade, nem sempre para o bem, infelizmente. O Espiritismo, de Allan Kardec, foi a doutrina que deixou o médium numa posição mais respeitável, já que o colocou como um trabalhador a serviço da caridade e não como um bruxo ou louco. Em outras culturas, o médium era alguém da tribo que exercia o poder da visão ou da cura e podia ser chamado de xamã, pajé, etc. Não que os outros membros da tribo não fossem médiuns, mas esses passavam por inúmeras iniciações e treinamentos para aplicar esse potencial espiritual com mais poder. O que eu quero dizer com isso? Que ser médium não pertence a nenhuma doutrina ou religião. Ser médium é estarmos conectados e trabalhando nesse intercâmbio de mundos e dimensões. Se nós temos alta sensibilidade e podemos enfrentar muitas dificuldades se não direcionarmos esse poder de captar as energias. Como já foi dito nos outros vídeos, há muitas consciências perdidas no plano astral que nos rodeia. Há muito material energético em outros planos que nos afeta e que, ao encontrar uma pessoa cuja mediunidade é bastante forte, vai desencadear muitos desequilíbrios. Eu costumo ouvir assim: ai, eu via tanta coisa quando eu era criança, aí chegou uma hora que eu deixei de ver. Sim, as crianças têm seus chakras mais abertos e por isso toda a percepção é muito mais aguçada, por isso elas veem tantas coisas. Mas a partir do momento que elas crescem, isso em geral ocorre aos 7, 8 anos, acabam se distanciando da origem cósmica e vão entrando no plano racional. Esse plano racional nos coloca diante do desconhecido como algo perigoso. Existe um estranhamento ainda com a mediunidade.
E assim as crianças vão se mesclando ao campo mental coletivo e se desconectam desse poder. Claro que algumas ainda mantêm essa conexão e passam a desenvolver a mediunidade na medida que amadurecem. Mas afinal, o que fazer com isso? O que fazer quando percebemos que somos médiums ativos, embora inconscientes do processo? É preciso direcionar essa energia. Precisa sim aprender a lidar com as forças que circulam em você e também com as forças que te envolvem. Aprender a discernir e transmutar energias, direcionar para o bem, utilizar o poder de cura que existe dentro de você. Se todos nós temos esse poder, é porque deveríamos utilizar para alguma coisa, não é? O desenvolvimento desse poder espiritual pode acontecer de diversas maneiras, desde as práticas espirituais ancestrais, que vêm lá dos povos indígenas, até mesmo as últimas técnicas terapêuticas que existem. Tudo isso leva ao mesmo ponto: ser luz, emanar amor, trabalhar para o bem em união. Não podemos nos dissociar da natureza, assim como não podemos nos dissociar dos seres que vivem aqui nesse planeta. A conhecida frase "somos todos um" é premissa básica no entendimento da mediunidade. E se você gostou, deixa seu comentário, compartilhe e continue acompanhando os vídeos porque tem muito mais. Um forte abraço!